1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O que isso quer dizer para nós? Principalmente ali no versículo 18, na segunda parte do versículo, redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. O que isso tudo tem a ver com eu ter parado de trabalhar com terapias? Eu fiz algumas anotações e eu quero ler para vocês. Enquanto a gente está fazendo terapia, só estamos arrumando justificativas para quem somos, para essa nossa vida vazia que está dizendo aqui no versículo. Por quê? A gente faz terapia, a gente entende por que somos como somos, e aquilo ali se torna uma justificativa, né? A gente tem um entendimento do porquê a gente é como a gente é. Ah, porque na minha infância é isso, porque meu pai é aquilo, porque minha mãe isso, meus avós, meus bisavós, e por aí vai. Mas com Jesus, não tem essa conversa. Com Jesus tem o quê? Confissão de pecados e transformação de vida. Então aqui no versículo a gente pode ver o quê? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Então sim, a gente tem costumes e padrões de comportamento dos nossos antepassados? Sim, tá dizendo aqui, né? Redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas no momento que a gente escolhe Jesus como nosso único e suficiente Salvador para a nossa vida, a gente precisa abandonar essas justificativas e entregar a nossa vida totalmente a Ele. E isso exige o quê? Porque daí com Ele não tem essa justificativa. Ah, mas eu pequei por isso. Ah, porque é um padrão de comportamento do meu pai. Ah, mas o meu vício é porque é minha mãe isso. Quando a gente decide entregar a nossa vida para Jesus, com Ele não tem essa conversinha de justificativa, né? A gente precisa abandonar essa maneira vazia de viver, que foi sim transmitida para nós pelos nossos antepassados, está dizendo aqui. Porque com Ele o caminho é confissão de pecado e transformação de vida. É uma escolha consciente, racional. E aí alguns versículos anteriores está dizendo assim: estejam com a mente preparada, no versículo 13. Estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então toda a esperança na graça que será revelada com Jesus Cristo. E não em nós, não em me curar na força do meu braço, com as terapias que eu faço. Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, quando viviam nessa vida vazia. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, gente, no momento que a gente tem consciência que sem Jesus nós não somos nada, a gente precisa abandonar aquela vida vazia de justificativa, de buscar cura em outras fontes que não seja Jesus Cristo. E quando a vida der uma piorada, tá dizendo aqui, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora quando viviam na ignorância. O que é o tempo da ignorância? Quando eu fazia terapia, eu achava que aquilo era bom. Eu sempre tive Deus acima de tudo, mas eu não sabia que a fonte de tudo aquilo que eu trabalhava era maligna, né? É do mal, é abominação para Deus. Está escrito aqui na Bíblia também. Então, no momento que a vida aperta, eu vou recorrer a fazer uma radiestesia, um reiki, umas barras de axis, uma mesa quântica, uma constelação? Não. Eu vou colocar minha esperança aonde? Na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, isso é uma escolha, uma decisão. A fé, ela não é movida por sentimento, por aquilo que eu sinto, que eu me emociono quando eu ouço um louvor. A fé, ela é uma decisão.